Está começando mais um programa Acontece aqui na TV FIB. E hoje a minha convidada é nada mais, nada menos do que a minha psicóloga querida, doutora Maria José. Tudo bem, doutora? Tudo bem, você, Priscila? Como Tudo vai? bem, graças a Deus. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante, gente. Fique ligadinho aí no programa que está sensacional. Vamos falar sobre amor líquido. O que é o amor líquido, doutora? O amor líquido, ele é a fragilidade dos vínculos e dos relacionamentos humanos, né? Ele é dissolúvel a qualquer momento. Então, hoje a gente percebe que as pessoas têm muito medo de ter uma intimidade. Por quê? Porque a intimidade gera o conhecimento de você mesmo, o conhecimento do outro e a durabilidade, vamos colocar assim, né, a duração de uma relação mais estável. Mas assim, a intimidade não é só você dormir com a pessoa e você já é íntimo? Não, não. É muito mais É além muito que isso, mais gente. que isso. A intimidade, Priscila, é quando você sai de você e se coloca no lugar do outro. E que deve ser tão difícil isso. Muito difícil. Então, as pessoas confundem intimidade como algo assim. Ah, eu sei que tipo de sapato ele gosta, eu sei que tipo de comida ele gosta, eu sei que tipo de vinho ele gosta. Então, confunde essa questão de saber o que o outro gosta, mas não saber o que o outro sente. E aí sim a gente toca nesse assunto tão vasto que é a intimidade entre dois seres humanos, né? Isso em qualquer relacionamento, tanto amoroso quanto familiar. Em qualquer relacionamento. Todos os relacionamentos, na minha opinião, como diz o Bauman, eles estão numa liquidez tão grande que eles são dissolúveis. Então, você vê assim, casamentos sendo tendo uma duração que você fica assim, puxa, mas como? Tem pessoas que casam, daí 1 ano, 2 anos, já estão na separação. Né? As pessoas, elas são assim, intoleráveis. Elas são intolerantes. Elas falam assim, eu não vou mais aceitar nada. Não aceito briga, não aceito julgamento, não aceito nada. Então, mas aí, Priscila, o que acontece, né? As pessoas, elas não elaboram mais a frustração de uma relação que tem, como toda relação normal, os conflitos. Entendeu? Então, assim, à medida que aquela relação não te dá mais prazer, então eu destruo, eu não quero mais. Mas isso daí é só pensar em si. É só pensar em si. Mas o que é que permeia isso? Né? Onde está a raiz disso? A nossa sociedade está muito consumista. Então, eu compro um celular e esse celular não é mais bom para mim. Ele não está mais me dando tanto prazer. Eu vou lá então, eu compro outro celular. Né? Eu compro uma TV, eu compro um micro-ondas, eu compro um carro. Então, assim, a minha pergunta também é pertinente a isso. O que vamos fazer com esse lixo humano? Porque, assim, o lixo humano hoje é um lixo, Priscila, que ele está intimamente ligado com essa questão da natureza. A natureza está intimamente ligada com a questão do homem. O homem faz parte dessa natureza. Né? Então, assim como ele faz... não entende muito bem. Não entende. Fica então, meio assim, perdido. Então, assim como ele faz com o celular, com o sapato, com a roupa, você vê assim, a rapidez com que troca a estação e a rapidez com que trocamos de roupa. Então, essa rapidez está muito ligada ao amor líquido. Por quê? Porque eu estou me relacionando com alguém até que esse alguém me dê muito prazer. Quando ele não me dá mais prazer, eu descarto e aí vou para um outro relacionamento. Procurar esse prazer, e essa falta de intimidade, né, com um outro ser humano. E aí a gente entra na questão porque hoje... realmente, né, voltando um pouquinho, essa não é procurando a intimidade, porque intimidade é difícil ter. Muito difícil, então, ela procura a falta de intimidade. A falta de intimidade. Porque se ela não tem uma intimidade com ela, para ela saber aquilo que é bom, aquilo que satisfaz e aquilo que faz com que ela se volte para dentro, como que ela vai ter intimidade com o outro? Entendeu? E aí isso tudo permeia com a questão da tecnologia, né? Da gente hoje ter muito mais relacionamentos no WhatsApp, no Messenger, no Facebook. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho 500 pessoas que me seguem, mas ela não sabe quem é você. Ela não sabe, ela não tem intimidade com você. Então, são relações muito superficiais. E que o ser humano hoje está procurando essas relações através do Tinder, através um outro site de relacionamento muito comum hoje,
como é que fala? Tem o Tinder, Tem o Happn. o Happn, né? Então, elas procuram esse parceiro também de um lado muito virtual. Por quê? Parece um catálogo, né? Parece um catálogo. Parece um catálogo, um cardápio de homens. E é tão interessante que vem a pessoa e aí você clica lá se você gostou, se você não gostou. E aí você vai procurando. Até que você acha alguém, esse alguém você se encontra e aí tem aquela volúpia, aquele prazer, é tudo novo, tudo diferente, né? Só que não tem a intimidade e não tem a durabilidade dessa relação. Essa relação acaba a hora que o outro, um dos dois, sente que o prazer já não é tão intenso mais. Entendeu? Então, essa questão, eu vou aí dizer o seguinte, vale a pena hoje, e é possível hoje você amar. Amar, Priscila, é como se você tivesse que se preparar para amar. E tivesse que se preparar para morrer. Ninguém se prepara para morrer, então ninguém se prepara para amar. Mas isso daí é de hoje, né, doutora? Porque a senhora tinha comentado antes da entrevista que antigamente os relacionamentos eram mais... Tudo era mais próximo. Tudo era mais próximo. Tudo era mais próximo, porque nós não tínhamos o aparelho celular, nós não tínhamos o WhatsApp, nós não tínhamos a TV, nós não tínhamos essa tecnologia que nos invadiu sem nós estarmos preparados. Hoje em dia tem casal que mora separado e é casado? Então, aí essa questão do casal que mora separado, é interessante você ter tocado nesse assunto, porque eles dizem assim, eu quero ter a liberdade. Essa busca pela liberdade em um relacionamento é tão complexo isso? Mas é um mito, né, a liberdade, porque à medida que eu tenho uma pessoa numa casa e eu moro na outra casa, eu tenho um compromisso com ela, mas eu tenho a tranquilidade que fica mais fácil eu descartar aquele relacionamento se eu não convivo no dia a dia com ele. Porque meio que assim, eu não preciso dele o tempo inteiro, não, é isso? Não. Isso que elas pensam? É, isso que a pessoa pensa. Eu não preciso viver no mesmo espaço para que eu ame, para que eu respeite, para que eu tenha uma relação mais de intimidade. Parece que ela está se preparando assim, que se eu separar, eu sei viver sozinha já. Isso. Exatamente. E aí a gente toca também num outro fato muito importante, que é as pessoas não querer mais legitimizar a relação. Vamos juntar. Então, dizer assim, não, a gente vai morar junto porque o que vale um papel? Nós não estamos falando do papel, nós estamos falando da intimidade e nós estamos falando do amar-se o outro como você ama você mesmo. E aí, essa relação fica muito difícil. E tudo que é difícil hoje para o ser humano, ele tende a afastar. Tudo que dói, ele tende a afastar. Tudo que não é bom, exatamente, tudo que não é bom para mim, tudo que não vai me causar prazer, eu afasto. E aí a gente volta de novo nas relações líquidas, de uma maneira geral. Pai, mãe, a relação com o professor, do aluno com o professor, a relação da sogra com a nora, enfim, tudo é assim. Eu vou casar, se não der certo, eu separo. Eu caso, mas eu não quero levar um pacote da sogra, porque sogra não é parente. Então, você percebe o discurso do ser humano hoje, um discurso desrespeitoso ao outro e a si mesmo. Porque, na verdade, como que a gente consegue amar assim de uma forma total? Isso é possível, claro que é possível, né, doutora? Mas, assim, isso existe hoje em dia? É comum? O amor em sua totalidade, uma intimidade em sua totalidade? Então, eu diria... vamos viver para sempre? Olha, Priscila... Isso realmente acontecer? Eu diria assim, o encontro da alma, né? Isso existe? Isso existe. O encontro da alma é quando você encontra alguém que você tem coragem de ter intimidade. Você tem coragem de sair do seu ego, de sair do seu egocentrismo e se colocar no lugar dele. Então, a partir de agora, eu vou dividir, né? Nós vamos ter uma relação de nós, eu e você, tá? Não, o que acontece? As relações hoje, elas são um nó, né? Tão bem tramado que a qualquer momento esse nó se desfaz, um vai para um lado e o outro vai para o outro. E aí a gente também pode entrar no viés, né, das famílias mosaico hoje e da criança no meio dessas relações líquidas. A relação líquida hoje, ela traz um infortúnio muito grande para a humanidade, porque o fruto dessas relações líquidas são as crianças.
Assim Que é o como, nosso futuro. que é o nosso futuro. E assim como os pais têm essa relação sem intimidade, a criança passa a ter uma relação sem intimidade com a família do pai e com a família da mãe. Porque é muito difícil você lidar com duas famílias, com dois núcleos familiares. Então, eu tenho duas avós, dois avós, eu tenho duas tias, enfim. O que aquela família A traz e o que aquela família B traz. Entendeu? Então, o que eu sinto, a criança hoje ela está perdida. E ela também entra nessa coisa do consumismo, que os pais reforçam, logo ela vai ser um ser humano que vai estar baseado, que vai pautar a relação dela numa relação muito líquida. Porque os pais, eles entopem as crianças de presente para satisfazer a criança, para ver a criança feliz, né? Exatamente. Eles falam assim, eu faço meu filho feliz, eu dou tudo que ele quer. Exatamente. Isso daí é uma falsa é uma ilusão, é uma de felicidade, é uma ilusão de prazer, né? E você vê as crianças dizendo muito assim, olha, eu tenho 3 melhores amigas. A fulana, fulana, fulana. Porque se olha, uma faltar... a minha melhor amiga, a primeira melhor amiga, eu briguei. Então, agora eu tenho a segunda melhor amiga que ficou no lugar da minha primeira melhor amiga. Então, você já vê o discurso das crianças, como é que serão no futuro, como é que será esse adulto. Mas né? A senhora não acha que, por exemplo, as pessoas elas sofrem tanto, elas veem ao redor delas casais sofrendo, amigas indo embora, amiga traindo, marido traindo mulher, traindo esposa, traindo, enfim. Ela já viveu isso, ela já passou por isso, ela já viu a mãe acontecendo. Ela se tornou assim? Então, né, Priscila, é difícil dizer ela se tornou, né? Mas ela foi criada num ambiente em que propiciou ela fazer uma leitura de relacionamento como o pai e a mãe mostrou. Né? Porque hoje em dia você vê que as pessoas separam e aí elas colocam os filhos dentro de uma briga emocional, né, afetiva e judicial. E desnecessária. E desnecessária, exatamente. Que dá até dó então, da criança. essa criança já está sendo criada para ter, né, essa visão, essa leitura de que gostar é uma coisa que não tem problema. E é interessante que uma vez aconteceu um fato de uma mãe que a criança perdeu um cachorro, né? O cachorro foi atropelado. Ela não teve dúvida, ela foi lá e comprou um outro cachorro da mesma cor. Só que quando ela chegou com o cachorro, a criança disse assim, mãe, mas ele não tem aquela pintinha que o meu cachorro tinha. Então, você vê que ela queria substituir. Ela queria substituir para quê? Porque aquela criança não pode ter frustração. A gente tem que entender que as pessoas, elas não são substituíveis. Não é porque eu, né, por exemplo, sei lá, briguei com meu namorado, larguei, não sei o quê, vou ter outro logo porque eu tenho que substituir e colocar no lugar dele, porque o ser é único, né? Então, mas aí uma outra questão, eu achei legal você falar sobre isso. Quando a gente fala assim, e as pessoas falam muito, ninguém é insubstituível. Tá, eu concordo, ninguém é insubstituível. Mas existe algo na natureza da nossa alma que você marcou na minha alma. E aí, aquela marca que você deixou na minha alma e na minha vida, ela é insubstituível. Ela não pode ser substituída. A pessoa, sim, né? Você vai ter um outro relacionamento, mas toda aquela vivência que você teve com aquela pessoa não é substituível. Porque aquele ser humano, como você disse, ele é único. A natureza da alma dele é única. Então, ele me marcou. Eu posso até colocar outra pessoa no lugar, né, que vai substituir, mas não vai substituir dentro do amor mais profundo, dentro da natureza da alma mais profunda de cada um. E é interessante que o próximo tem que entender isso. Sim, mas muitas vezes não entende. Não entende. Porque fala assim, fulano foi importante na minha vida. Não, calma. Como se fosse assim, você não pode ter passado. Exatamente. As pessoas, elas não querem que a outra tenha passado, mas ela tem. Ela tem. Todo mundo tem um passado, né, Priscila? Mas ela aceita o dela. E o da pessoa, ela não vai aceitar. Não aceita. É muito difícil é muito difícil. E aí, de novo, a gente vem assim, né? Por que há tantos desejos conflitantes, né? Os meus desejos, eles são conflitantes à medida que eu tenho uma ansiedade muito grande de estar junto com alguém.
dividir algo com alguém, estar dividindo o ambiente, não só o ambiente. E o medo da solidão também. E o medo da solidão. Porque todo mundo... Tem muitos casais, inclusive, que não... Assim, que às vezes o casamento já até acabou, né? A pessoa mesmo relata isso, porque não tem mais afinidade, não tem mais nada, não tem mais diálogo, não tem mais carinho, não tem mais nada. Mas ela tem medo da solidão mesmo. Então, ela não termina aquele relacionamento. E aí vive o quê? O amor líquido? Ou não? Vive o amor livre. Vive amor líquido. O amor líquido, exatamente, o amor líquido. Porque, Priscila, você vai numa festa e aí você percebe o relacionamento ali naquela festa, né? Uma pessoa está beijando a outra e daí 5 minutos ela já está beijando uma outra. Então, assim, o que permeia essas relações? O prazer, não é? O prazer. Então, assim, elas beijam 4, 5, 10 pessoas numa noite, tá? E aí elas saem satisfeitas. Mas elas saem satisfeitas por aquele momento. Porque depois vem o buraco afetivo. Vem a solidão. Exatamente, em que toda pessoa quer ter uma outra pessoa, entendeu? Só que ela não tem coragem de assumir isso e de integrar que para você ter uma outra pessoa, você também tem que dividir e que ousar olhar para os defeitos da outra pessoa e para os seus defeitos. Então, dá trabalho. Dá trabalho. É difícil. Requer muito sentimento. Gera muita angústia, gera muita ansiedade, gera muito conflito. É uma bagunça de sentimento. É uma bagunça, né? de sentimento, porque exatamente. No meio de tudo isso tem o amor, tem o respeito. Amor. Tem a vontade de ficar junto. Uhum. Aí, o que eu... Né, uma pergunta, assim, interessante. Então, as pessoas, elas querem sempre um produto novo em relação a um outro ser humano? Sim. Porque se você for ver, né, se você for ver, Priscila, nós mulheres hoje, nós somos um produto em que o homem olha, avalia, aprova e quer. Então, você tem um perfil hoje. Você tem que ser magra, você tem que ter um corpo escultural, você não pode ter celulite, você não pode ter estria, você não pode... Por quê? Porque senão o outro se desagrada. E aí, esses produtos todos que eu acho que vêm desse consumismo, que daí vem as cirurgias plásticas, daí vem os tratamentos de pele, daí vem as roupas, daí, quer dizer, uma enxurrada, aí vem os crossfit, uma enxurrada de exigência tão grande para a mulher, que se ela não se sente parecida com a outra pessoa, que é aquele ícone, tem uma frustração muito grande. E a gente volta a falar, o ser é único, nós somos únicos e a gente não pode ter esse padrão de beleza. Não. Né? E se você realmente quer ficar com outra pessoa, você tem que aceitar ela do jeito que ela é. Tem que aceitar. Mas essa dificuldade, como é que eu aceito se na vitrine tem coisas muito mais bonitas? E que me dá muito mais prazer de olhar, de querer ter, de cobiçar. Então, eu prefiro 1000 vezes trocar, né? E estar sempre com aquela mulher mais linda da festa. É como se fosse o carro mesmo, né? Você é um objeto. Nunca vai trocar seu carro por um inferior. Não. Você quer sempre o melhor. Aí mudou o ano, eu vou comprar um mais novo. Exatamente. O melhor. Exatamente. E é tão ruim isso, né, doutora? Porque daí você tem o quê? Tem relacionamentos frustrados, tem pessoas com autoestima baixa, tem pessoas infelizes, tem mais pessoas separadas, mais pessoas desiludidas da vida, não querendo um novo relacionamento por medo, porque já foi trocada, ou já trocou, ou não, pessoas que não aceitam mais nada também. Olha, existe hoje, Priscila, uma falta de assim, você ter, né, uma elaboração de frustração em relação a tudo, tá? E o que eu percebo é que as pessoas, elas não têm paciência mais com ninguém. Com ninguém. Nem com elas mesmas. Nem com elas mesmas. Então, assim, o que acontece? No trânsito, no supermercado, no shopping, você sempre encontra uma pessoa que está extremamente estressada e que daí projeta em você quando ela xinga, ela esbarra em você, ou você atravessa um sinal vermelho e ela imediatamente já xinga você no trânsito. Então, assim, a intolerância. As pessoas estão intolerantes. A intolerância, né? Não aceitar o erro da outra. Não aceitar a outra, né, Priscila? O que está acontecendo que as relações são intolerantes? Porque elas são líquidas.
Porque eu posso trocar o meu parceiro a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Porque tem muita gente querendo. E as mulheres, os homens usam muito esse jargão. Bom, você não me quer, mas tem 10 na fila. Né? Você vê assim, a liquidez com que a pessoa avalia um relacionamento. Gente, mas calma, e o sentimento? E a intimidade? E a intimidade. E o fica? viver para sempre com a pessoa? Onde que fica isso? Existe ainda casais que queiram viver para sempre um com o outro? Priscila, se você quiser viver para sempre com você, você vai querer viver para sempre com a outra pessoa. Né? O que está acontecendo é um desencontro do ser humano com ele mesmo. Ele não sabe quem é ele. E não sabe o que ele quer. E não sabe... Bom, se ele não sabe quem é ele... Imagina quem ele quer. O que ele quer, não é verdade? Não sabe mesmo. Então, esse desencontro do ser humano com ele mesmo é que gera toda essa possibilidade do ser humano não ter mais um casamento que ele pense casar para sempre. Entendeu? Ele sempre casa ou ele sempre vai morar junto com a possibilidade de estou livre para sair a hora que eu quiser, porque eu não suporto que ninguém me prenda, né? Existe muito também esse falar. Eu detesto algema, eu detesto. Eu não quero saber que horas que eu chego, eu não quero que você saiba que hora que eu chego, onde eu estou, Nossa, então onde eu estou tomando um café. Pois é. E principalmente eu percebo essa intolerância o homem. Né? Porque ele logo diz para a mulher, eu detesto que pega no meu pé. O que é pegar no pé? Né? O que é você ter um cuidado de saber que hora você vai chegar para o jantar? Nossa, você está pegando no meu pé? Não, calma, é só um cuidado. É um cuidado, é um carinho, exatamente. Quero te esperar cheirosa, quero ter tomado banho antes. Exatamente. Mas ele acha já que isso é uma prisão. Que é uma cobrança. Né? Que é uma cobrança. E por que ele acha que é cobrança ou que é prisão? Porque ele está aprisionado dentro dele mesmo. Né? O egocentrismo, o egoísmo hoje que o ser humano tem com ele mesmo. Tudo é meu, tudo eu quero, tudo eu posso e tudo eu vou conseguir. E partindo desse princípio, ele se perde. Então, hoje, a gente vê o amor líquido, a família sendo destruída hoje de uma maneira assim banal, por qualquer coisa, não é? E a nossa juventude despreparada para assumir qualquer tipo de compromisso que tenha que assumir com ele mesmo, de repente com a nação, de ser um grande político, entendeu? Como ele vai fazer isso, se ele não está aprendendo isso? Entendeu? Como? E aí a banalização do amor, no sentido de que amor é coisa de Shakespeare, é coisa do Romeu e da Julieta, é coisa do Dio Como Te Amo, é coisa brega. É interessante que tem gente que fala assim, não acredita que existe relacionamento perfeito, ou perfeito para os dois. Sim. Fala assim, porque assim, se você virar para uma pessoa e falar assim, nossa, o meu relacionamento é perfeito, por exemplo, você escuta, ai, meu relacionamento é perfeito. Acho que a senhora deve ter escutado isso no consultório. Ai, olha, tem um relacionamento perfeito. Tá, vamos lá. Perfeito para vocês? Como é que é o relacionamento perfeito? Tem gente que não acredita que isso existe. Não acredita. Não acredita que existe um relacionamento bom para os dois. Não. Mas isso existe. A gente tem que mostrar para as pessoas que amor existe, que fidelidade existe, que lealdade existe. E a gente tem que amar. E tem que aceitar ser amado. E outra, né, Priscila, tem um viés interessante aí. As pessoas... Por exemplo, se você está com o teu namorado e teu namorado tem uma atitude de carinho com você em público, quer te dar um beijinho ou pegar na sua mão, você tem vergonha, você se retrai. Você não quer que o outro veja você numa situação de fragilidade. Porque o ser humano acha que demonstrar isso em público, ou que estar de mão dada em público, ou com o braço em cima do ombro da mulher, significa que ele está mostrando a fragilidade. Entendeu? Então, ele não expõe o sentimento. E o que é errado, deveria expor mesmo, um sentimento bom, porque hoje em dia, com tanta coisa ruim que acontece, com tanto feminicídio, enfim, violência contra a mulher, enfim, demonstrar amor, demonstrar carinho é tão raro, né? O que eu tão penso, bonito. É tão bonito. O que eu penso que precisa hoje para a sociedade, Priscila, é o amor, né? E aí... Quem está me ouvindo pode dizer assim, nossa, mas que brega, né? Falar em amor, o que é amor? As pessoas perguntam muito isso, o que é amor? Bom, eu colocaria amor como intimidade, solidariedade, cumplicidade, tá? E autoconhecimento. Autoconhecimento, que é o que falta para a sociedade de hoje. A sociedade está completamente perdida, a sociedade está completamente
imersa, né, numas trevas da ignorância em relação a se permitir que ela pode sim amar, que ela pode sim dividir um espaço, que isso não vai tolher a liberdade dela. Ao contrário, aumenta a sua liberdade. Porque você está seguro, você está consciente, está feliz, está amando, que é muito importante. E esse estado de amar, esse estado de amor, te dá uma liberdade muito maior de ser feliz, né, Priscila? De ser todo feliz. mundo busca felicidade. Todo vai mundo dizer busca. Que você não. Todo mundo, acho que você pergunta, o que você quer ser na vida? Quero ser feliz. Quero ser feliz. É uma das primeiras coisas, deve estar no top 10 ali de desejo das pessoas. Ser feliz. E vai ser feliz como? Amando, respeitando, se conhecendo, né, doutora? Acho que você tem mais autoridade para falar sobre isso. E vivendo, né, Priscila, numa sociedade em que você perceba o outro como alguém, porque quando a gente fala de amor aqui, nós não estamos só falando do amor entre dois seres humanos, mulher e homem, né, ou outro gênero. A gente está falando do amor que as pessoas perderam pelo ser humano, Sim. pelo próximo, né? Onde que está esse amor? Onde é que está? Por que o ser humano hoje não ama? Por que o ser humano hoje acha piegas amar? E não tolera mais nada. E não tolera mais nada, porque ele perdeu o senso, né? E perdeu a coragem de se permitir ser feliz. Mas tem solução. Então, eu sinto que a solução está dentro de cada um de vocês. Olha, que interessante, gente, isso é profundo. Está dentro de cada um de nós, né? Então, isso tem a solução e tem a solução. Se o ser humano parar um pouquinho, tá? Desligar os celulares e entender que ele precisa se relacionar ao vivo e a cores, e não de uma maneira virtual, essa possibilidade de amar o próximo e de viver mais intensamente o amor, ela brota espontaneamente, Priscila. E ela tem que aceitar os defeitos das outras pessoas, porque a gente escuta bastante que as pessoas não aceitam essa intolerância. Por exemplo, eu não aceito o defeito de fulano porque o defeito dele é inadmissível. Como pode a pessoa ter esse defeito? Então, aí ela deixa de amar a pessoa por conta da pessoa ter esse defeito. A dificuldade dos defeitos está em eu ter dificuldade em reconhecer os meus defeitos, né? Que são as nossas sombras, né? Quer dizer, o que é minha sombra vai me ajudar a acrescentar e eu ser um ser humano melhor, né? A sombra é o defeito que cada um tem. Só que nós afastamos esse defeito e queremos ser aquele homem perfeito, aquela mulher perfeita, que não tem defeito. E aí você passa a ser extremamente solitário. Né? Porque eu lido com as minhas manias, eu lido com os meus defeitos. Mas eu não sei lidar com mas não sei lidar com o outro. Né? E aí, se eu não lido bem com os meus defeitos, com as minhas manias, eu tenho muito medo de lidar com o outro. Porque eu tenho medo não de administrar os defeitos do outro, mas que o outro me rejeite por conta dos meus defeitos, que eu não assumo. Que complexo, isso também é. É uma trama, né, Priscila? Uma trama, é como se fosse uma rede mesmo, né, que nós estamos falando. E aí, assim, o que é você ficar dentro e fora dessa caixa do amor líquido, né? Como é que eu posso hoje parar e pensar nessa liquidez desse amor sem eu estar prejudicando a minha possibilidade de ser feliz, né? É uma receita super fácil, Priscila. Primeiro de tudo, parar. Né? Parar e desligar tudo. Segunda coisa, sentir. Nós não sentimos mais. É tudo tão assim... É tudo tão rápido, né? É tudo tão mutável, é tudo tão consumista, que eu não sinto mais. Eu não sinto. Nós estamos chegando aí, por exemplo, na época do Natal. Né? O que é esse sentimento do Natal? As pessoas dizem, bobagem, Natal existe todo dia, Dia das Mães todo dia. Por quê? Porque ele não sente, né, aquilo que o ser humano lá atrás trouxe como como que eu falo? Um arquétipo mesmo. O que seria o arquétipo? Né? Eu herdo uma herança que eu tenho de que todos os rituais que acontecem na sociedade faz parte das relações. Então, o que o ser humano hoje faz? Ele pula tudo.
Então, o batismo, o nascimento, a festa de 15 anos, de repente, o casamento, a cerimônia do casamento, tudo isso hoje está muito banalizado. Ou então dentro de uma caixa extremamente registradora. Apenas. Apenas. Nada né? de sentimento. Não sente, por exemplo, o ritual de um casamento. Não sente o que é um ritual de um batismo. Não sente o que é um ritual de um 15 anos. O que é um 15 anos? Por que existe 15 anos? Isso é uma herança que a gente tudo traz. banalizado, né? né? Tá banalizado. Então, está tudo muito banalizado, né, Priscila? E aí, banalizar o amor fica muito mais fácil. Realmente. Né? Doutora, daria para a gente conversar aqui mais horas sobre esse assunto. Vamos marcar outra entrevista para a gente falar um pouco mais e, às vezes, né, mostrar para as pessoas o que realmente importa, que é o amor. A gente tem que, né, fomentar o amor, propagar o amor. Eu penso que hoje em dia tem curso para tudo, né, Priscila? Mas deveria ter um curso também, né, ou um coaching, né, de aprender a amar. Né? Você pode sim aprender a amar. Você pode sim se voltar para si mesmo e de repente descobrir o que é o amor. Né? Então eu deixaria assim uma mensagem para as pessoas. Deixa uma mensagem que todo mundo vai gostar. Aprenda o que é amar. Não tenha vergonha de dizer que você não sabe. Tem muitos livros e eu acho que a leitura maior que você faz para aprender a amar é uma leitura de você mesmo. Né? Então, essa é a minha mensagem hoje para o nosso tema Amor Líquido. Muito obrigada, doutora. Nada, Pri. Muito obrigada pela sua participação e por esclarecer esse tema que ainda é um tabu. Né? Ainda é um tabu. Ainda é muito desconhecido. Né? Você fala de amor líquido, as pessoas pensam no liquidificador, mas é isso mesmo. Né? Porque bate tudo, mistura, né? E não sai, às vezes, muita coisa. Ou sai um néctar delicioso. Realmente. Vamos... Que saia néctar delicioso, né? Desse amor líquido nosso aqui. Gente, esse foi mais um programa Acontece aqui na TV FIB, e hoje com a participação da doutora Maria José Barbosa. Até mais.